Queridos! Quanto tempo! Hoje eu estou num cenário aqui um pouco diferente, como vocês podem ver, porque eu me mudei de país. Isso mesmo, eu saí do interior de Minas Gerais e vim aqui para Portugal há cerca de um mês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a Quaresma e sobre também como as mudanças têm a ver com esse tema. Mas antes da gente adentrar aí no tema do vídeo, eu quero mostrar um pouquinho dessa cidade que é maravilhosa. Try to quit you, I go through withdrawals. Tell me that when I die. Então, queridos, eu sumi deste canal porque eu estava aí no longo e árduo processo de mudança de país. Como eu disse, eu saí do interior de Minas Gerais e vim para Portugal há cerca de um mês, né? Agora nós estamos em março, eu cheguei no final de fevereiro. Foi tudo muito corrido, então eu tive que abrir mão um pouco aqui do YouTube. Hoje, dia 25 de março, é o dia da solenidade da Anunciação do Senhor. Foi quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria e deu a ela a maravilhosa notícia que ela ia conceber o nosso Salvador. E também nós estamos aí no tempo da Quaresma, que é um tempo de mudança, né? Às vezes pequenas, às vezes grandes, como a minha, mas de fato mudanças. E enquanto eu aguardo aqui o horário da missa, eu queria falar um pouco sobre a mudança e em como elas impactam na nossa vida e como mudar, principalmente nesse tempo da Quaresma, pode te ajudar a ser mais consistente aí nas suas outras metas. Então esse é um tempo propício para mudanças, principalmente para conversão, se você não for católico. Então falando aí um pouco sobre o porquê de eu ter me mudado para Portugal, e no final eu vou explicar o que tem a ver com a Quaresma. Bom, ano passado, nessa mesma época, eu vim para Portugal junto com o meu marido a passeio. Nós viemos visitar uma amiga e o primeiro lugar que nós fomos visitar foi Fátima. Guarda essa informação. E nós tivemos, eu e meu marido e a minha amiga e outros amigos também que a gente acabou conhecendo aqui em Portugal, nós vivemos momentos maravilhosos aqui, momentos que eu fazia muito tempo não me sentia tão bem, não me sentia tão pertencente a um lugar. E eu lembro que um dia eu estava indo dormir e eu chorei assim, porque eu estava me sentindo muito feliz, assim, muito pertencente de fato àquele lugar. E eu orei para Deus e falei assim: olha, Deus, se for da tua vontade que eu moro aqui, seria o meu sonho. Eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito bem, mas eu não tenho coragem de fazer o meu marido sair de Portugal, do Brasil, né, de onde a gente morava, em Minas, porque o meu marido é muito apegado à família e a família também é muito apegada a ele. Então eu não achava justo com ele fazer esse pedido para ele. Embora eu sentisse esse desejo muito grande de morar em Portugal, eu não expressei em nenhum momento para ele, porque de fato eu não queria causar aí uma frustração, né, uma preocupação desnecessária. Mas eu orei a Deus e falei assim: Deus, se é da tua vontade que eu venha morar em Portugal, então não é a mim que o Senhor tem que convencer, porque eu já estou totalmente convencida, mas é o meu marido.
E assim, eu tinha plena certeza, absoluta certeza, que ele nunca ia querer mudar de país, porque até mesmo ele falava isso. Ele dizia que nunca se imaginou morando em outro lugar e não queria morar em outro lugar. E eu disse a Deus, falei, Deus, se é da tua vontade que a gente se mude, o Senhor precisa convencer o meu marido, você precisa convencer o Rafael, porque eu já estou totalmente convencida. E eu fiz essa oração, assim, antes de dormir, uma oração, assim, despretensiosa. E passou. Passou o tempo, nós voltamos para o Brasil, e aí eu estava triste lá, porque, assim, quando você experimenta, sabe aquela frase assim, eu sou feliz no simples? Depois que você experimenta o bom, você não é mais feliz no simples. E, embora eu ame Minas Gerais, ame o Brasil, lá no fundo eu sentia que ali não era o meu lugar, sabe? Eu tinha esse sentimento. E aí um dia o meu marido, alguns dias ou semanas depois que a gente chegou, o meu marido, ele me chamou e falou assim, olha, quando a gente esteve em Fátima, eu senti um desejo muito forte de morar em Portugal. E o que você acha da gente se mudar para lá? Aí, nesse momento, eu fiquei assim, em choque, totalmente em choque, porque foi exatamente a resposta da oração que eu tinha feito. Né? E foi algo totalmente espontâneo, eu nem toquei no assunto, ele me chamou e ele veio falar sobre isso. Então, eu fiquei em choque, assim, como que eu nunca tinha recebido uma resposta direta, assim, de Deus, sabe? Sempre foram respostas que com o tempo eu entendia, o sino da igreja. Então, eu fiquei em choque total com essa conversa dele e eu falei, olha, é o meu desejo. Enfim, para encurtar a história, nós decidimos e a gente veio, né? Nós nos organizamos, ficamos 1 ano juntando dinheiro, nós viemos com visto de trabalho, viemos certinho com dinheiro no banco, muito bem organizado. Conseguimos a nossa casa ainda do Brasil, eu consegui um trabalho do Brasil ainda. E hoje tem 30 dias que eu estou aqui e assim, é muito cedo para dizer, é lógico, mas eu posso dizer que eu me sinto muito pertencente a esse lugar, né? Portugal é um paraíso para o católico. Então, e o que isso tudo tem a ver com a Quaresma? Bom, eu tirei de aprendizado disso tudo que quando Deus quer, Deus nos pede algo, Ele nos dá todas as ferramentas para que a gente cumpra a vontade dEle. E a Quaresma, sendo esse tempo próprio da mudança, é um período perfeito para você analisar a sua vida e perceber, entender o que Deus está pedindo de você, qual mudança Ele quer que você faça na sua vida. Né? Seja uma mudança de geolocalização, como a minha, né? Uma mudança muito grande, uma mudança de país, mas podem ser coisas pequenas também. Talvez uma amizade que você tem, ou amizades que você tem que não te agregam em nada, que te afastam de Deus. Pode ser um hábito que você tem, um vício de fumar, um vício de bebida, pornografia, enfim. Também pode ser um trabalho que mais te afasta de Deus do que tudo. Um trabalho talvez te leva a pecar. Talvez seja simplesmente uma mudança de prioridades, né? Quais são as suas prioridades no dia? O que você faz quando você acorda? Você acorda, você reza no seu dia? Então a Quaresma, gente, ela é um momento perfeito para a gente fazer essas mudanças nas nossas vidas. Mudanças pequenas, mudanças grandes, como de localização, mas mudar para que todo dia seja um dia bem vivido, que a gente não viva um dia como se fosse um espelho do anterior, né? A vida, o cotidiano nos leva a ter essa rotina de fazer as mesmas coisas todo dia e por isso o tempo passa e a gente não percebe,
né? Quando a gente percebe, já passou a semana, já passou o mês, já passou o ano, já passou 10 anos, você já está idoso. Por quê? Porque simplesmente a gente faz uma rotina sem pensar. A gente não vê o tempo passar. Pessoal, na semana que vem a gente entra na Semana Santa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você buscar a sua conversão, ainda dá tempo de você fazer a sua penitência, de escolher algo que você sabe que tem te afastado de Deus e colocar um propósito de melhorar naquele hábito, de fazer a mudança que esse período quaresmal nos pede. Nós nunca iremos nos sentir em paz enquanto a gente não descansar no Senhor. E você só consegue descansar no Senhor se você fizer a vontade dele. Então, queridos, saí aqui agora da missa. A missa é lindíssima, a igreja é lindíssima. Eu realmente estou me sentindo no céu aqui em Portugal. É um verdadeiro paraíso para os católicos, porque tem igrejas assim simplesmente lindas, dá vontade de chorar só de olhar. Mas enfim, hoje, o dia da Anunciação do Senhor, o dia do Sim de Maria, é um dia muito bonito, um dia para a gente refletir e pensar quais sims eu estou dando na minha vida, né? O que eu estou colocando como prioridade. Maria colocou o plano de Deus para a vida dela como prioridade. Ela não questionou, ela não duvidou, ela simplesmente disse: eis aqui a escrava do Senhor. Então, vamos usar esse tempo que a gente tem até a Semana Santa e vamos, gente, de fato, refletirmos e entendermos o que é que Deus está querendo que eu mude, em qual área da minha vida eu preciso dessa mudança, e vamos nos empenhar em fazer cumprir, né, essa vontade de Deus nas nossas vidas, porque vale a pena, né? Eu falo por mim mesma. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas eu tive momentos muito tristes até aqui na minha mudança. Eu posso falar disso também em outro vídeo, mas toda vez que eu me esqueço do meu propósito, do que Deus quer pra mim, eu me entristeço, sabe? Eu me entristeço, eu me iro muito fácil. E na verdade é como São José Maria Escrivá diz, né, que a conversão é a coisa de um instante, né? E a santificação é a obra da vida inteira. Então, para sempre, nós vamos precisar voltar para casa, né? Ser católico é isso. É um eterno voltar para casa. Todo dia a gente volta para casa. Então, vamos voltar para casa dignos, né? Ou pelo menos menos sujos. E é isso. Se você chegou até aqui, agradeço. Deixa o like, compartilha. Vamos apoiar canais católicos para a gente crescer cada vez mais, né? E levar essa palavra de Deus que é tão linda para mais pessoas. Um abraço, até o próximo.